você que acompanha o programa Cultura com Ana, aqui na Repórter Nordeste TV, que é uma iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Este programa nos traz imenso prazer e não é a primeira vez que assim declaro, justamente porque nos permite entrar em contato com os aspectos mais diferenciados daquilo que nós concebemos como cultura. Algo que remonta desde a ancestralidade e suas heranças, as descobertas tecnológicas, aprimoramento das relações, das expressões, da comunicação e da influência que todo esse processo humano ele exerce sobre si mesmo através de uns e outros, agregando sistemas, interesses, intencionalidades. Afinal de contas, a sociedade ela é um conglomerado de coisas, pessoas, ações complexas. E é justamente para colocar você em contato com aspectos diferenciados deste legado cultural humano que o programa Cultura com Ana exerce essa tarefa prazerosa de diversificar os chamados para que as nossas vidas elas também dinamizem as percepções. Olha só essa introdução toda elaborada no carinho, no afeto, no imenso respeito pelo trabalho de Felipe Albani, um irmão de caminhada que o Espiritismo me trouxe, porque eu nunca neguei e nem haverei de negar que no respeito às liberdades, esta é a minha adesão de crença e de vivência no campo da religiosidade. Porém, Felipe Albani, ele traz um pouco do coletivo de estudos Espiritismo e Justiça Social, o SEJUS, que agrega lindas pessoas em um propósito de influência positiva, de bom tamanho, de boa vibração. Mas quem vai falar melhor sobre esta cultura do influencer, esse personagem contemporâneo, porém já é bem antigo, tá? Só que através de outras tecnologias chegava até a nossa vida e continua chegando hoje aos borbotões. Felipe Albani, amigo, traz aí um pouco da tua teoria sobre essa cultura que você também exerce enquanto influencer digital. Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe Albani, sou professor de português, mestre em linguística e também atualmente coordenador de diversidade e povo preto no coletivo de estudos Espiritismo e Justiça Social, SEJUS. E fui desafiado pela Ana Cláudia Laurindo, maravilhosa, para falar sobre a cultura do influencer. E é interessante quando a gente analisa esse ponto de vista, porque historicamente a gente pode falar que o influencer, podemos dizer que existe há milênios, no sentido de a gente analisar que os primeiros líderes religiosos e políticos certamente eram influenciadores. Hoje a gente chama de influencer porque também parece ficar mais chique falar inglês. Também sou professor de inglês, mas a grande questão nem é bem por aí, mas para a gente parar para analisar qual é o objetivo de hoje a gente estar lidando com tantos influencers, e o que é pior, que eu acho mais complicado, pessoas querendo ser influencers às vezes sem ter
como influenciar qualquer pessoa com qualquer ideia, ou seja, é a fama a todo custo, no sentido de ter milhares de seguidores, talvez até milhões, dependendo de quem o seja. Mas, de fato, ao longo da história, nós temos diversas formas de influenciadores e por diversas maneiras, por diversos motivos. Se pararmos para pensar nos grandes nomes da história, todos eles eram influenciadores de alguma forma. A grande questão é que antes essa influência era pelo poder, era pela palavra, era de uma maneira em que a gente conseguia envolver as pessoas convencendo por meio de ideias, às vezes mais complexas, às vezes de uma maneira um pouco mais abrangente, porém, às vezes exatamente pelo contrário, das ideias serem rasas e utilizarem o senso comum. Nisso, a gente acabou lidando com diversos homens e mulheres ao longo da história que não podemos dizer que seriam bons influenciadores e outros foram melhores. Distorções à parte, chegamos ao mundo virtual, ao nosso mundo em que, antes do mundo virtual, a gente ainda teve aqueles períodos de rádio e televisão, então os locutores, os políticos, poucos cientistas, já que a ciência muitas vezes não se ocupa muito da imprensa, acabaram se colocando à disposição para influenciar pessoas. E isso é muito forte em termos de matéria, porque a rigor, de certa forma, a gente tenta buscar nessas pessoas uma espécie de Messias, uma espécie de representante de Deus, que sirva para nós de parâmetro, de apoio para as nossas decisões. E como somos todos pessoas iguais perante a lei, iguais perante os homens, nós muitas vezes acabamos por nos enganar com relação às expectativas que nós atribuímos para esses influenciadores. Porque eles não deixam de ser pessoas como nós. E também podem se enganar, também podem se deixar levar pelas paixões. E especialmente no mundo atual, pelo que eu pude verificar em algumas pesquisas, em artigos, já que não achei um livro específico para falar do influenciador digital. Mas se a gente for pegar ao longo dos vários influenciadores que tivemos ao longo dos séculos, especialmente agora em que nós temos as mídias que antes eram rádio, a televisão, teve uma época que o jornal também, o livro, a mídia impressa, antes eram os oradores, enfim. Todas essas figuras que ao longo da história tentaram influenciar as nossas vidas, hoje estão espalhadas pelas redes sociais. E de certa forma, as redes sociais tentam fazer com que você se torne um influenciador. Você fica tentando adquirir maiores ou outras pessoas para seguir, querendo que outras pessoas te sigam, e a ideia é que você seja também um influenciador. E isso é interessante porque nós vivemos também um mundo capitalista. E quanto mais, melhor na visão capitalista. Quanto mais influenciadores, mais pode ser vendido, já que os influenciadores também são cooptados de alguma forma para colaborar com o sistema capitalista. E de que forma que isso acontece? Isso acontece quando passamos a ter patrocinadores dos influenciadores digitais. Alguns são naturais, tipo jornalistas, políticos, religiosos, e de certa forma nós os sustentamos também, assim como outras pessoas também estão aí, tentando ser nas nossas redes sociais influenciadores de alguma forma, ainda que não tenhamos o objetivo de ser influenciadores com fins capitalistas, ou seja, não estamos aqui pensando em patrocínio, pensando em ganhar dinheiro ou nada disso. O que tem que ficar claro para todo mundo é que o objetivo principal nosso é o debate, é a discussão e a tentativa de construir um mundo em bases sólidas, com ideias adequadas, com ideias em que a gente imagina que seja possível realizar um mundo melhor, um mundo mais humano, um mundo mais fraterno. Por outro lado, muitos jovens estão sendo chamados para isso porque encontraram um nicho e até mesmo um meio de vida. E mal sabem muitas vezes que nessa
tentativa de se tornar um influencer, daí, por exemplo, o sucesso de um Felipe Neto ou de outras pessoas que têm milhões de seguidores, a luta é grande. Teve um, inclusive, que eu sigo que simplesmente deixou o emprego. É algo que eu não faria, até porque o meu emprego é público, eu não negaria isso. Mas o importante é a gente entender que nisso você às vezes pode estar construindo algo que daqui a pouco pode simplesmente desaparecer. Porque basta às vezes um deslize para de repente você ser cancelado. E essa cultura tanto do influencer quanto do cancelamento são dinâmicas do mundo capitalista em que elegem heróis e também anti-heróis, ou talvez bandidos. Isso é, por um lado, interessante da dinâmica que torna talvez mais rápida a ideia de você se tornar um influenciador e depois deixar de sê-lo por algum motivo, e por outro, de repente você desaparece, você não é mais ninguém simplesmente porque você cometeu um equívoco. E às vezes o equívoco foi apenas um equívoco mesmo, uma distração, não foi algo intencional. Então nós passamos por um momento muito delicado em que encontramos em cada esquina ou em cada perfil de rede social um possível messias, um possível ungido, que pode ser um ungido da moda, um ungido do comércio ou de determinado produto, e não muitas vezes uma pessoa que carregue a coerência de trazer ideias que despertem coisas positivas, que despertem um mundo melhor. Então, o capitalismo arruma um jeito de amarrar as pessoas para que elas se tornem influenciadoras, mas continuem, em nome da modernidade, permanecer o que realmente, aparentemente, não deveria ser. Ou seja, continuamos com os influenciadores para manter o mundo capitalista como ele é, desigual, injusto e voltado simplesmente para a venda de mercadorias e acúmulo de capital e de lucro para determinadas pessoas que já são abastadas. Voltando para o objetivo do Sejus, nós estamos em diversas redes sociais, dentre elas estamos explorando o Instagram, o YouTube, o Facebook, o Twitter e mais recentemente o TikTok, além do WhatsApp, um local em que os estudos acontecem de maneira mais dinâmica. Mas o Sejus ganhou mais espaço a partir de estarmos em conjunto com uma outra mídia que já estava no YouTube, se chama Canal Paz e Bem, liderado pelo Mauro Lopes e que tem servido de diálogo entre as religiões, o que é algo bem complicado, não somente por conta dessa cultura da vaidade que o capitalismo acaba nos colocando, mas também por conta de uma espiritualidade plural e mais crítica ao sistema que nós temos. Porém, a grande dificuldade é lidar com a própria dinâmica dos algoritmos dessas redes sociais, porque a gente precisa sempre de seguir aquela temática, curtir, compartilhar, fazer com que a mensagem chegue até outras pessoas. E nisso acaba entrando também um outro ponto muito delicado, que é a tentativa que você de comprar pela monetização, ou seja, cada vídeo seu, geralmente parece aqueles comerciais de que estão vendendo agora 2 minutos, e agora a tentativa de YouTube de tentar nos comprar com relação a isso, porque afinal eles querem também que a gente pague para não ter mais comercial. O problema maior é que a gente fica à mercê dessas dinâmicas das redes sociais. Por enquanto não temos muitos meios, já que a mídia corporativa não nos permite espaço para falarmos de maneira crítica sobre as questões do país, do mundo e pensando numa espiritualidade. Além de trazer alguns temas bastante incômodos, como por exemplo racismo, como transfobia, intolerância religiosa e outros assuntos extremamente necessários para que possamos ter uma visão melhor, um mundo mais humano e mais fraterno. Mas procuramos fazer a nossa parte, porque afinal o Paz e Bem está aí exatamente para que possamos colocar ou nos inserir nesse diálogo com vocês e com todo mundo que estiver ao nosso redor.
Da mesma forma, o Sejus, em que nós tratamos estritamente do espiritismo e nós autodenominamos como espíritas kardecistas e progressistas. No mais, gratidão, Ana, por esse trabalho, por esta oportunidade. Um forte abraço para você, para todo mundo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Nós do Cultura com Ana agradecemos ao Felipe Albani por todas as informações que partilhou conosco neste momento em que a cultura ela é algo que pertence à coletividade e aqui vários aspectos são destrinchados. Felipe trouxe algo muito presente nas nossas vidas. Nós esperamos que também você tenha apreciado, porque de um modo ou de outro, somos todos elementos que fazem esta cultura do influencer digital ter funcionamento. Nós estamos participando dela de uma forma ou de outra. E como bem disse Felipe, muitas intenções, elas cortam estes meandros destas relações. Hoje nós tivemos sim esta participação importantíssima, atualíssima e convidamos você a seguir conosco no próximo Cultura com Ana, porque certamente nós estaremos trazendo mais um aspecto delicioso dessa vida cultural intensa que nós fazemos com que aconteça, porque somos coletivos. Até a próxima!